Opa, então vamos lá, mais um problema da ADM-Tech, tá? Então, tá passando aqui em cima, qual é o problema? Foi do concurso de Delmiro Gouveia, tá bom? Então vamos lá, esse primeiro problema aí, ele me fala sobre, é uma típica questão de números primos. Então vai, não vai, a ADM-Tech coloca questões de números primos. Então a gente precisa saber quem são os números primos. Se eu te perguntar, quais são os números primos? Você sabe me responder? Bom, se você não sabe, tudo bem. Número primo é aquele número que divide por 1 e por ele mesmo, tá? Então ele só pode ter esses divisores. Por exemplo, vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui de número primo. Quem seria o primeiro dos números primos? Bem, apesar de muita gente achar, não é o 1, não é o primeiro número primo. O primeiro dos números primos é o número 2, é o número 2, tá? O 2 divide por 1, divide por ele mesmo. Por exemplo, um outro exemplo, número primo, a gente vai ter aí o 3. O 4 não, porque o 4 divide por 1, divide por 2 e divide por 4, né? Então teria que dividir somente por 1 e por 4. Então não é esse o caso. O 5, o 7, o 11, e aí vai, tá? Então a gente vai ter uma série de números primos para poder representar isso aí. É infinito o conjunto dos números primos e não tem um padrão de crescimento. Por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11, não tem um padrão. Mas uma coisa que é certa é o seguinte, é que o único dos números primos que vai ser par é esse aqui, é o 2, tá? Ah, mas os outros não podem ser par? Não. Esse aqui é o único número primo que é par, inclusive é o primeiro dos números primos, tá? Então é interessante saber isso aí vai ajudar a gente em algumas questões sobre números primos, beleza? Ótimo, ótimo. Beleza, então vamos lá, vamos para o problema. Problema na tela, a gente vai começar a resolver ele, tá ok? Então o problema diz o seguinte, são números primos menores de 273, entre outros os seguintes, 71, 227 e 149. Beleza, então voltando aqui, aí talvez você me diga, pô, meu Jefferson, mas você falou que os números primos são infinitos, como é que eu vou saber todos e como é que eu vou descobrir se isso aqui é número primo lá no dia da minha prova? Então, deixa eu te passar a regra, é a seguinte, então, eu tenho aqui esses 3 números primos, como é que eu vou tentar descobrir se esse número é um número primo ou não? Você vai usar critérios de divisibilidade. A dica que eu dou é a seguinte, use critério de divisibilidade. Como assim? Se esses números aqui, por exemplo, se algum deles divide por 2, você já vai saber que ele não é um número primo. Por quê? Esse aqui é o único número primo que é par. Eu uso esse critério de dividir por 2 para saber se o meu número é par. Tem algum número aqui que é par? Não, não tem. Portanto, então, pelo menos nesse critério aqui ele já passou. Então, nenhum deles é par, logo nenhum deles divide por 2 também. Beleza? Esses números eles dividem por 3, então vamos lá, vamos tentar descobrir. Será que esse número divide por 3? Como é que eu sei que o número divide por 3? Como é que ele é divisível por 3 também? Ó, por exemplo, 71. Como é que eu sei se o 71 divide por 3? Eu somo os algarismos, tá? Eu já passei essa sacada em algumas aulas. Vamos lá, somos algarismos. 7 mais 1 vai dar 8, né? Então, 227. 227, volta aqui, 149. Então eu vou somar aqui os algarismos. Ó, 227, 7 mais 2 vai dar 9, mais 2 vai dar 11. Aí eu pergunto, o 11 é divisível por 3? Não, não é. 149, 9 mais 4 vai dar 13, mais 1 vai dar 14. 14 é divisível por 3? Não, também não é divisível por 3. Então, ó, nenhum desses 3 números é divisível por 3, portanto, esses números também não... Mas, Jefferson, me dá um exemplo aí de quando é. Por exemplo, 27. 27. Ó, se eu somar o 2 mais o 7, isso aqui vai dar 9. Aí eu pergunto, 9 é um número dividido por 3? Se 9 é dividido por 3, então 27 também é, tá? Não é esse o caso que a gente tem aqui na questão. Portanto, ó, a gente já olhou. Se o meu número ele divide por 2, então a gente não encontrou nenhum aqui que divide por 2. Esse meu número divide por 3? Também não, nenhum deles divide por 2 e por 3, ó. Então presta bem, atenção, se ele não divide por 2, ele também não vai dividir por 4. Se ele não divide por 2 e por 3, ele também não divide por 6. Como é que eu sei que o número ele divide por 5? Vamos lá, vamos fazer o teste. Como é que eu sei que o número divide por 5? Ó, sempre que ele termina em 5 ou em 0. Então, ó, bati o olho, viu? Ó, nenhum deles termina nem em 5 nem em 0. Pronto. Então, ó, não continua, porque senão você vai acabar perdendo muito tempo. Então já dá para saber que esses números aqui, eles não dividem, não tem nenhum outro divisor, tá? Então, ele não divide por 2, por 3, nem por 5. Então a gente
quando você for fazer os critérios de visibilidade, vai até o 5. Vai até o 5 que com certeza vai dar certo isso aí, tá bom? Então, a gente não encontrou nenhum outro divisor para esses números, fora ele mesmo e o 1, tá? Portanto, essa minha afirmação aqui, ela seria verdadeira. Todos esses números aí são primos, tá? Se você quiser dar uma pesquisada, pesquisa aí, você vai ver que todos eles são primos, tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Essa é uma típica questão da ADM-Tech. Eles amam cobrar números primos, porque eles sabem que nem todo mundo sabe número primo, as pessoas têm uma certa dificuldade e nem todo mundo vai querer tentar descobrir pelos critérios de visibilidade, tá? Então, se você souber os critérios de visibilidade, você consegue matar essas questões muito mais rápido, tá? Então, a ideia é justamente essa, de fazer ganhar tempo lá no dia da prova. Pessoal, segue aí a gente no Instagram, curte esse vídeo, ativa o sininho, inscreve no canal, enfim, segue aí esse protocolo e até a próxima aula. Tchau, tchau!